Nós estamos de volta com Impressões, hoje entrevistando o segundo subprocurador-geral de Justiça do Estado da Paraíba, Valberto Lira. Doutor Valberto, no bloco anterior nós falávamos sobre a questão dos abrigos para idosos, as instituições de longa permanência. Há uma dúvida que é sempre muito frequente, o que é que os abrigos, as instituições, elas podem exigir do idoso, quanto em dinheiro ele é obrigado ou ele deve contribuir para custear as despesas? Está dentro no próprio Estatuto do Idoso. Depois esse artigo foi regulamentado por uma resolução do Conselho Nacional, de que essas instituições poderão receber da pessoa a ser institucionalizado, o nome é muito bonito, até 70% do que ela percebe a título de pensão, aposentadoria ou benefício da prestação continuada, que é um benefício assistencial. Então, há o hábito de algumas instituições de reter o cartão do benefício da aposentadoria, isso é ilegal. Ilegal e criminoso. O próprio Estatuto diz que é crime você reter o cartão de benefício de qualquer ou de aposentadoria, de pensão ou qualquer outro benefício da pessoa idosa. Isso é um crime. O que acontece muitas e muitas vezes é que a família, infelizmente, com o intuito de se ver livre daquele peso que para algumas famílias o idoso ele chega para a instituição, simplesmente entrega o cartão, entrega a senha, não quer mais nenhuma responsabilidade e alguns dirigentes, logicamente, que não são corretos, eles concordam com essa situação, que está totalmente errada e é um crime previsto no Estatuto do Idoso. Há possibilidade, logicamente, infelizmente aqui no estado da Paraíba, nós não temos nenhuma instituição pública e daí essa condição, digamos assim, dessa contribuição. Nós perseguimos muito essa situação porque todas as vezes que nós visitamos essas instituições, há uma queixa generalizada dos idosos que ainda são pessoas que estão na sua sã consciência de reclamar sobre isso. Isso tem nos preocupado muito, mas nós temos em algumas situações conseguido que esse dispositivo do Estatuto do Idoso ele seja cumprido. E voltando, eu vou mencionar especificamente essa instituição lá de Belém. Todos os meses ela presta conta e está lá num painel mostrando quanto foi recebido do idoso, quanto é que ele tem, o correto é isso, de poupança com relação aos 30% que a ele pertence. Então, nós temos essa minoria, não é só essa de Belém, nós temos outras, essa minoria que se utiliza hoje um termo tão em voga, que é a transparência, mas tem outros que, infelizmente, assim não praticam e assim não agem em instituições. Bom, sua atuação também inclui um outro assunto que gera bastante polêmica, que é a questão dos estádios de futebol e, nessa seara, também a questão das torcidas organizadas. Nós estamos vivendo mais um campeonato paraibano e o senhor fez uma série de recomendações, me parece que é até uma praxe. A cada início de campeonato paraibano, a Federação Paraibana de Futebol descumpre uma série de itens. Pois é, está dentro no Estatuto do Torcedor e também posto no decreto que regulamenta esse estatuto e ainda mais na portaria do Ministério dos Esportes que homologou o formulário desses laudos, está dito que previamente, isso é antes do início do campeonato, a entidade que organiza o evento deverá apresentar ao Ministério Público 4 laudos. É um laudo de engenharia, é um laudo de segurança, um laudo de prevenção e combate a incêndio e pânico e um laudo de condições de higiene. Desses laudos, 3, logicamente, são, digamos assim, gratuitos, porque quem confecciona o laudo de segurança é a Polícia Militar. Quem confecciona o laudo de prevenção e combate a incêndio e pânico é o Corpo de Bombeiros. E de condições de higiene, as vigilâncias sanitárias. Então, 3 laudos são gratuitos. O laudo de engenharia, o próprio decreto e a portaria determinam que esse deverá ser feito preenchido de responsabilidade de um engenheiro devidamente
inscrito no sistema Confea-CREAS, no nosso caso aqui o CREA da Paraíba, e que tem um formulário próprio. É só o proprietário do estádio, aqui no estado da Paraíba, sem nenhum trocadilho, nós temos 3 estádios que são de propriedade do governo do estado. É o Almedão em João Pessoa, o Amigão em Campina Grande e o Perpetão em Cajazeiras. Nós temos particular apenas o Presidente Vargas, que é do 13 Futebol Clube em Campina Grande. Aí nós temos da prefeitura aqui em João Pessoa o Estádio da Graça e o Centro de Treinamento Ivan Tomás. E temos a Prefeitura de Patos, que é a proprietária do Estádio Zé Cavalcante, e a Prefeitura de Souza, que é proprietária do Estádio Marizão. Qual é a obrigação? Os proprietários é que devem remeter esse laudo a pedido da Federação Paraibana. Como você bem disse, todo ano é um drama. E está dito lá que deverá apresentar ao Ministério Público. Seria muito prático e cômodo para mim esperar, né? E não ter nenhuma preocupação com isso. Acontece que muitas e muitas vezes eu me deparo com a situação de que vejo os torcedores se preparando para assistir jogos do seu time, tem toda aquela preparação, enfim, eu vejo que a torcida é o grande beneficiário dessa festa que deveria ser uma partida de futebol. Então eu me preocupo com isso e muitas vezes as pessoas não entendem essa minha preocupação. Acham que eu estou cobrando mais do que determina a lei. Diante desse fato, eu fiz uma recomendação à Federação Paraibana dizendo que 2 alternativas poderiam ser utilizadas. Ou o adiamento do início do campeonato, ou uma segunda opção seria a realização de alguns jogos no início sem a presença das torcidas. Porque a gente sabe muito bem que nós temos todo um calendário no futebol brasileiro. Existem algumas equipes da Paraíba que estão a participar de outros torneios a nível nacional, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, coisa que o vale. Então nós nos preocupamos com isso. E acertamos numa reunião que aconteceu aqui no Ministério Público que, à medida em que esses laudos de engenharia fossem chegando e protocolados, nós elaboraríamos um calendário de visita para que nós pudéssemos, aí sim, começar a liberação desses estádios. Doutor Valberto, nós já estamos infelizmente chegando ao fim do Impressões, mas eu não poderia encerrar esse programa sem falar sobre a problemática das torcidas organizadas. E o senhor, inclusive, ano passado participou de um seminário nacional para discutir esse tema. Qual é a realidade que a Paraíba enfrenta hoje em relação a essas torcidas? É preocupante, porque nós temos, na verdade, algumas torcidas em que seus dirigentes têm uma preocupação, e está determinado também no Estatuto do Torcedor, que todas as torcidas organizadas elas devem ter um cadastro. O que é que acontece? Os dirigentes, alguns dirigentes das torcidas, eles não têm preocupação em realizar esse cadastro e querem simplesmente levar a vida assim de uma maneira totalmente fora de uma conduta que é legal, que é isso. Nós conseguimos com algumas torcidas sim fazer esse cadastro, estamos mais uma vez fazendo esse recadastramento. Infelizmente, em algumas torcidas, nós temos a infiltração de pessoas que não têm nada a ver com o clube. Nós temos perspectiva, e já aconteceu inclusive a prisão de determinado se dizente dirigente de uma torcida organizada, em que no carro dele ele tinha tudo, era um kit completo. Ele vendia drogas e vendia a camisa da torcida organizada. Vocês vejam, para aquele torcedor que efetivamente é um torcedor e quer participar de uma grande festa, que é um jogo, a torcida organizada é uma coisa que é sagrada. Eu digo isso porque nos meus tempos de Campina Grande, quando estudante era lá, eu fazia parte de uma torcida organizada e nós fazíamos festa. Hoje não. São torcidas da mesma equipe que vão para o estádio para se degladiar, se agredir. Mesmo torcendo para o mesmo time? Pelo mesmo time, isso é inadmissível, ninguém consegue fazer isso.
Em João Pessoa, Então a a gente ida ao tem estádio é um mero pretexto para brigar. pretexto para brigar e muitas vezes eles se acertam nas redes sociais sobre isso. Ainda há pouco tempo eu recebi de determinadas pessoas que me ajudam nesse campo, umas fotos de as pessoas se exibindo com arma e com a camisa de uma determinada torcida e arma pesada, né? Quer dizer, como popularmente dizendo, o tráfico e tantas outros crimes, outras organizações criminosas se infiltrando nessas torcidas que nos deixam preocupados. Mas aos poucos nós temos que reconhecer que temos alcançado alguma coisa, porque alguns dirigentes eles se conscientizam disso e têm sempre nos ajudado nessa função. E a partir desse ano, nós vamos instituir uma nova dinâmica para que nós possamos ter a identificação. Só entra no estádio com torcida de uma organizada aquele que comprovar que é cadastrado e que tem a identidade que ele vai portar, um cartão de identificação ou coisa que o valha, porque nós temos que separar efetivamente, como se diz, o joio do trigo. E aquele que incorrer em excesso, ele vai responder por isso? Vai responder, não tem a menor dúvida. Nós, o ano passado, aplicamos uma medida administrativa que é prevista no Estatuto do Torcedor e suspendemos uma torcida aqui, era a FIAB, parece que tinha esse nome, Anjinhos do Belo, Fúria Independente Anjinhos do Belo. Por várias práticas não recomendáveis que eles fizeram, nós suspendemos essa torcida de ir aos estádios a nível nacional. E tanto é assim que eles não acreditaram, foram assistir um jogo do Botafogo no Rio de Janeiro, com o Botafogo do Rio, e lá foram impedidos de adentrar o estádio. E por que? Indagava um quando retornou, eu digo, porque a aplicação da medida que eu mandei para vocês, mandei uma cópia, é a nível nacional. E o que é que acontece? Hoje o Grupo Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, que é um órgão auxiliar do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça, que atualmente eu estou presidindo, nós temos hoje um banco de dados. O torcedor que foi impedido de adentrar estádio quando essa penalização é a nível nacional. No Rio Grande do Sul, se ele chegar aqui, eu tenho a ficha dele e ele não vai poder entrar e vice-versa. Então nós caminhamos com o único intuito de fazer com que o cidadão possa efetivamente voltar ao estádio levando sua esposa, levando seus filhos e sem ter aquele medo de lá se deparar com um bando de vândalos que estão para lá para fazer bagunça, que estão para agredir as pessoas e para isso o tratamento vai ser dado à medida dos seus atos. Ok, doutor Valberto, muito obrigada pela sua participação, pela entrevista aqui ao Impressões. Eu é que agradeço a oportunidade e parabenizar a TV Assembleia, né, por esse novo perfil que está dando ao programa. Muito obrigada mais uma vez. O Impressões de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Nós voltamos na próxima semana.